hoje eu quero falar sobre o alho, tá? E eu trouxe uma pessoa aqui para nos auxiliar sobre isso também, né? Então o alho tem muitos benefícios. Eu estava falando do João aqui, né? Que o João usa ele. E o alho faz muito bem para o coração. Olha que coisa legal. O alho faz muito bem para o coração, né? Então, olha que vou ler no artigo aqui, tá? Ó, o alho apresenta ação anticoagulante para não dar aterosclerose, né? Ajuda a reduzir a pressão arterial e para evitar obstruções, né? Então, para não dar aterosclerose, né? E também ajuda aqui, ó, a baixar o colesterol ruim, que é responsável por obstruir as artérias e causar doenças cardiovasculares. Olha que interessante. Aí você vai me perguntar, mas quem tem gastrite pode comer alho? Comer alho pode ser que não, mas às vezes pode ser que ali algumas pessoas consigam, né? Ah, mas o que eu devo usar? Porque no Brasil a gente encontra mais óleo de alho. E quem tem gastrite, até quem não tem, não consegue tomar óleo de alho. Então a gente fica aqui até o final que a gente vai indicar para você qual o alho que você pode usar, tá? Que não vai te fazer mal. Então vamos trazer o Evandro aqui com a gente, aceitar que está aqui com a gente também. Colesterol alto. Outra coisa, muitas pessoas têm problema de colesterol alto, gente, mas isso tem a ver com o seu fígado, com a forma como o seu fígado trabalha. Bom dia, Evandro! Tá gelado aí também, Evandro? Bom dia, doutora. Tá muito frio aqui também. Aqui tá, São Paulo tá assim, faz calor, faz frio. Ontem saímos, estava calor, do nada ficou frio, mas tá bem frio. É bem complicado mesmo. E como tá muito frio, gente, ó, se a gente também sai da nosso ninho pro frio, né, muito gelado, a gente daqui a pouco vai resfriar, porque haja organismo que aguente, né? Então a gente também vai se cuidando aqui um pouquinho, cuidando da voz também, né? E aí a gente vai entrando aqui com vocês um pouquinho mais tarde, agora no inverno. Daqui a pouquinho, quando esquenta novamente, hoje está querendo sair o sol, Evandro. Aqui nós ficamos mais de uma semana sem sol, só com chuva, então as paredes estão encharcadas. Muita umidade, né? A gente está se cuidando um pouco aí, cuidando bem a garganta, né? Porque a gente trabalha falando, tem que cuidar da voz, né? E Sim. cuidar da imunidade, que aqui os meus pacientes falam assim, gente, eu não acredito, todo esse frio e ela não resfria. Vamos falar o segredo aqui, né? Vamos falar o segredo. E eu estava falando para eles aqui que eu gosto sempre de trazer um artigo científico junto comigo, para ninguém dizer assim, a Solange fica inventando coisa porque ela quer ganhar dinheiro, né? Porque muita gente... É uma mente de escassez, pensar assim, é uma mente de escassez. Gente, ó, se você tem essa forma de pensar, eu também pensava assim antigamente. Se você pensa assim, muda, senão você nunca vai ter nada. Você vai estar sempre atrás da tua calculadora ali, sempre com dívida, né? Não é com conta, porque a gente tem conta, a gente compra alguma coisa, parcela, né? E a gente faz um organizado de parcelamento, né? Quem trabalha com parcela. Mas agora ter dívida, não conseguir pagar aquelas contas que você nem planejou para pagar, aí é complicado. Isso é uma mente de escassez. Não pensa assim, né? Sempre pensa, se o outro tem, eu também posso ter, não com inveja, mas se eu me organizar, se eu fizer por onde, eu também posso ter, né? E ninguém é milionário aqui, né? Por enquanto não, né, Evandro? Por enquanto não. Sim. Eu desejo que todo mundo seja, né? Mas é isso daí. A gente está trazendo para vocês aqui algo que funciona, que é provado cientificamente, né? E melhor ainda, né, Evandro? 100% orgânico, né? Esse é o melhor. Nós temos muitos alhos no Brasil, né, que é vendido, muitos óleo de alho, né? E alguém até perguntou aqui, Evandro, mas o óleo o alho, quem tem gastrite, ou garlic, né, que os pacientes já estão aqui, quem tem gastrite erosiva pode usar? É por isso que eu não passo o garlic no primeiro momento do tratamento, né? A gente começa, até para quem tem pangastrite. Por quê? Por mais que tá aqui o garliczinho, gente, ó, o meu tá quase no final. É sinal que a gente usa, né? Por mais que
seja revestido com hortelã-pimenta, né? Por mais que ele seja, até vou mostrar para eles aqui, a cápsulazinha, não, ele não é cápsula, gente, não tem nenhuma gelatina aqui não, tá? É 100% orgânico. Olha aqui, um dentinho parece uma cabecinha de alho, né? Sim. Por mais que seja assim, ele dá uma refrescância quando a gente toma, né? Uma certa ardênciazinha, igual a curcumina, né? Só que, como ele não abre no estômago, então ele não machuca, não faz aquela queimação que ele faz ali. Mas, mesmo assim, quem tem pangastrite, quem tem gastrite erosiva, a gente não dá no primeiro momento, porque vai sentir uma queimaçãozinha ali. E tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos, vai depender da imunidade, de como está de cada um. Então, a gente passa ali num segundo ou num terceiro momento aqui para o nosso paciente. Por quê? Porque nós já vamos falar por quê aqui, né, dele, porque ele é excelente e no Brasil a gente não tem um outro produto que se equivale ao, senão eu indicaria aqui também. A gente não tem, gente, não tem outro produto que se equivale ao galho, não tem, tá? Que faça o que ele faz, principalmente dentro daquilo que eu faço. O Evandro vai poder falar para vocês outras coisas, eu vou deixar ele falar que ele tem um compromisso depois, e depois eu continuo também falando do artigo que fala sobre o alho aqui, e aí vocês vão estar entendendo. E eu estava falando com eles aqui, Vânia, quando você entrava, sobre o que o alho faz para o coração, né? Então, muitas pessoas têm tendência a colesterol alto. Por quê? Porque o colesterol alto é o primeiro apitinho ali, né? Eu falo assim, é a primeira luzinha vermelha do painel do carro, né? Dizendo que tem alguma coisa errada com o seu corpo. Quer dizer, a primeira coisa que sobe quando o seu fígado está intoxicado e o seu intestino está com desbiose é o seu colesterol. O seu fígado começa a fazer o seu colesterol disparar para você dizer, para você entender que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então, Evandro, fala pra gente aí. A gente trouxe o Evandro aqui de novo, por quê? Porque se eu encontrar um produto de uma empresa que é bom, que vale a pena trazer aqui, eu trago, tá? Porque a gente quer trazer sempre o que é de melhor. E até agora o que eu encontrei, que eu estou usando e que funciona e que vale a pena, o Evandro sabe falar. Tem algumas coisas da Nau, que eu não conheço ninguém da Nau, a aloe vera da Nau a gente usa aqui também às vezes, né? Mas que a gente não tem ainda esse conhecimento. Se tiver alguém da Forever que tem o conhecimento, que quiser apresentar para a gente, né? A aloe vera também pode vir, né? A aloe vera, a Nutrilite não tem aloe vera, né? Mas é um produto que ela não tem, que a gente casa aí no tratamento também, mas a gente está trazendo o que é de melhor para vocês. Então, por isso o Evandro está aqui hoje, tá? Evandro, há quanto tempo a Nutrilite descobriu esse garlic, esse alho e trabalha com ele assim? A Nutrilite, doutor, ela já está há 90 anos, né? Sim. Então, tem 90 anos que ela vai fazer esse ano. Então, o alho tem mais de 75 anos que foi descoberto o poder do alho, né? Porque, igual você disse, o alho ele tem muitos benefícios, né? Ele vai encaixar muito perfeito aí no tratamento que você faz, em questão de estômago e intestino, que você é especialista nisso, e ele vai tratar muitas outras coisas. Por exemplo, o que você estava falando sobre questão de temperatura, né? Um dia tá sol, outro dia tá frio, então a gente sofre muito com isso hoje em dia, né? Então, o alho ele tem um poder de aumentar a imunidade, né? Então, tudo que a Nutrilite ela vai fazer para colocar para as pessoas comercializarem, há muitos anos atrás ela já está fazendo vários estudos, comprovações científicas para depois conseguir fazer, né? Então, esse garlic, ele tem um poder muito grande mesmo. Complementando o que o Ivan falou aqui, ó, em 2000 eu fiz minha primeira especialização, curso em elementos funcionais. E lá, a minha professora, que ela ia aos Estados Unidos seguido, com pós-doutorado, falou sobre as propriedades do alho, que é o que a gente está falando aqui, né? Isso que eu vou falar, o primeiro curso que eu fiz sobre o alho. Mas eu já conhecia o alho um pouco, já entendia sobre ele e eu já fazia palestra sobre isso antes disso, né? Então, a gente tem muito embasamento científico, o alho tem muito embasamento científico que funciona mesmo, né, Ivan? Sim, então, sim.
E a Nutrilite, ela pegou essa questão, né? Porque o alho ele é milenar, né? Então, assim, ela pegou os desafios que tinha e quis fazer em tablete, né? Igual você mostrou aí. Porque às vezes a pessoa ela vai mastigar um alho, por exemplo, quem tem uma gastrite já vai ter um desconforto, você pegar um dente de alho e mastigar. Ou tem pessoas, por exemplo, que bebe, né, a água do alho, também tem benefícios, isso? Tem, porém, esse concentrado de alho, esse tablete, ele tem proteção que é patenteada pela Nutrilite, chamado Nutrilock. Então, quando nós tomamos ele vai passar pelo esôfago, o estômago, ele vai abrir só no intestino. Então, não vai dar desconforto, né? Então, isso eu vejo que é um grande diferencial. Na verdade, doutora, o alho aqui em casa, ele é o nosso queridinho, né? Porque ele serve para muitas coisas, né? Por exemplo, você comentou sobre o coração. Ele trabalha muito no miocárdio, que nada mais é do que o músculo do coração, né? Então, o que ele faz? Ele fortalece essa questão, né? Pessoas que sofrem, por exemplo, com pressão alta, né? Com o alho você consegue fazer esse controle, né? Então, olha só o tanto de benefício com algo extraído da natureza, né? Porque a Nutrilite, ela pega isso e consegue fazer isso em tablete, né? E o poder nesse tablete... desculpa atrapalhar você, imagina. Só para a gente não perder no raciocínio uma coisa aqui que você falou, duas coisas que a gente não pode perder para explicar para eles. Ó, se você pegar um dente de alho, abrir o dente no meio, tiver uma verruga e você esfregar em cima, a verruga cai. Então, existe um risco de você engolir o dente de alho inteiro e de você comer alho cru. Existe um risco. Tá? Se você pegar, tem gente que tira umas rodelinhas de alho e põe naqueles calos, né, que tem no pé ou coisa assim, né? No outro dia, uma pessoa falou assim, porque tem gente que leva ao extremo algumas coisas, não dá para ir ao extremo em nada, gente, pelo amor de Deus, tá? Teve gente que fez isso, botou no pé, no outro dia tinha comido até o couro do pé, estava sangrando. Porque olha o poder do alho. Se vocês acham que a gente está mentindo, faça isso em casa, depois você mostra aí pra gente, né? Para você comprovar. Só fique responsável pelas consequências, né? Então, o alho tem esse poder corrosivo, sim. Quer derrubar uma verruga, deixa no máximo 1 hora ali em cima e tira, porque ele vai comer a verruga, ele vai retirar, sim, que é uma virose, que é um vírus que faz essa verruga, né? Então, ele tem todo esse poder, sim. E alguém perguntou aqui, ele é bom tanto para pressão alta quanto para pressão baixa? Eu não sei se você tem uma resposta para isso, mas uma das coisas que eu tenho para dizer é o seguinte, ó. Existem alguns mecanismos do porquê a pressão sobe, né? Às vezes é problema cardíaco mesmo, tá? Então, ele ajuda, a lisina do alho ajuda ali no controle dessa pressão. Sim, porque vai trabalhar no órgão, vai na suprarrenal, vai ajudar nesse sentido. Mas, quando você mantém um colesterol estável, uma circulação sanguínea estável, você normaliza tanto pressão alta quanto pressão baixa. Agora, eu não sei se isso responde o que essa pessoa queria, né? Tanto para pressão alta como para baixa. Por quê? Porque vai depender do que foi que levou essa pessoa a ter essa pressão, né? Então, tem gente que, por causa de uma ansiedade, mesmo às vezes até o colesterol alto, a pressão é baixa, né? Então, existem vários motivos que levam uma pessoa a ter pressão alta ou baixa. Então, não tem como eu mesma não tenho, sei se o Ivan tem aí estudos suficientes para dizer, tanto para alta quanto para baixa, porque a tendência dele é baixar a pressão, sim, por causa que ele trabalha ali essa musculatura e tudo, mas assim, uma coisa que a gente sempre fala, se você toma remédio para pressão alta, está fazendo o meu programa, por exemplo, quando a gente vai retirar todas as gorduras, as carnes, tudo, vamos usar mais fruta, verdura, porque vitaminas, minerais e fibras normalizam pressão. Eu já até falo, então, fica observando a sua pressão quando você está fazendo isso e diminui, junto com o seu médico, o seu remédio. O
o João, que está aqui com a gente, né? O João retirou vários remédios, né? O João usa muitos produtos da Nutrilite, né? Ele retirou vários remédios que ele tem problemas cardíacos. Ele tem problema cardíaco, né? Não tem só pressão alta. Ele retirou vários, usando só os suplementos da Nutrilite. Então, cada caso é um caso e depende de como isso tudo vai funcionar também, né? Então, tem que tomar esses cuidados também. Mas, muitas pessoas fazem controle da pressão só com óleo. E tiraram o remédio. Isso, claro, gente, eu trabalhei em spa, e spa 5 estrelas, e a gente trabalhava junto com o médico sempre. Então o paciente passava comigo, depois eu passava um fio para ele, doutor, fulano de tal tá aqui, né, vai passar comigo, você tem alguma orientação para mim? Ele dizia assim, eu falei, olha, pelo que eu tô vendo aqui na ficha, ele tem isso, 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 eu posso orientar isso, isso. Pode, que eu vou trabalhar com ele, com isso, junto com você. Então, gente, e isso a gente não pode passar por cima do médico. O médico sabe por que está passando um remédio para o coração, mas se você está usando um Garlic e você vê que a sua pressão está normalizando, tanto para baixo quanto para cima, né? Vai conversando com o seu médico, porque se você tomar algo para baixar a pressão e toma o seu remédio da pressão, pode dar um efeito rebote, a sua pressão pode subir, porque o seu sistema não vai entender o que está acontecendo. Então, tudo sempre a gente faz em conjunto com o seu médico. E dá certo. Eu não sei se você tem alguma coisa para explicar para a gente sobre isso, mas o que a gente tem de conhecimento até agora de clínica de 20 anos e o que a gente sabe até agora é isso. Não, perfeito, doutor. É exatamente isso. Não tenho nada para complementar nessa parte aí. É só uma dica, na verdade, para quem, por exemplo, tem pressão baixa, não tomar o alho, não engolir o tablete de alho em jejum, tá? Então, sempre com uma alimentação, junto com a alimentação ou após uma alimentação, né, para que a pessoa já tenha uma pressão baixa. E aí, se ela tomar o alho, que ele regula, né, em jejum, isso vai poder baixar mais um pouco. Então, mais rapidamente. Eu sempre oriento as pessoas que fazem o uso do garlic sempre tomar ele junto com uma refeição, tá? Mas isso a gente que você aqui falou pede... é muito importante, doutora, porque isso que eu acho muito bacana, por exemplo, no seu trabalho, porque você faz as coisas andarem em sincronia, o nosso corpo, né? Então você vai na raiz. Então você comentou sobre o porquê que sobe uma pressão. E às vezes a pessoa, sei lá, a pessoa passou um estresse, um nervoso, uma pressão subiu, ela vai lá no médico e daqui a pouco essa pessoa está tomando um remédio contínuo de pressão alta sem necessidade. Né? Então, isso é muito importante, cuidar da raiz, né? O porquê que aconteceu aquilo, né? Então, eu acho que isso é muito importante e as pessoas, por isso que o seu trabalho é muito bonito, de levar essa consciência para as pessoas, né? De como se cuidar, na verdade. E assim, a gente está falando aqui, né? Até para a saúde óssea, o alho é bom. Olha, gente, até para os ossos, ó. Vou ler aqui para eles, Evandro, o artigo científico, ó. Estudos realizados mostraram que o alho pode minimizar a perda de massa óssea, aumentando o estrogênio em mulheres que trabalham PTH, absorção ali, toda essa parte ali, né? Especialmente durante a menopausa. Gente, olha. Eu antigamente faço exames periodicamente, né? Para verificar o cálcio, principalmente. Meu cálcio nunca deu baixo. E eu não sou de comer carne. O pessoal acha que tem que comer carne, né? Eu falo, gente, eu não tomo leite. Que o pessoal diz que fonte de leite, né? Fonte de cálcio, desculpa, é o leite. Eu não tomo leite de vaca de jeito nenhum. Agora sim que a gente acaba... Eu vim morar no sul e aqui onde eu moro não tem tanto alimento quanto eu tinha antes, né? E assim, eu não sou daquelas extremistas, né, radicais, doentes, aí que vou ficar sem comer porque não tenho alimento, não. Então hoje eu estou comendo alimentos que contêm leite, né, alguns alimentos, mas não é pudim, né, não como essas coisas, né, evito essas coisas que tem açúcar, ovo, toda essa mistura que não faz bem, mas às vezes tem um aniversário, a gente come um bolo, né, coisa assim. Ou então a gente acaba comprando ali um biscoito, algo que contenha esse leite, né? Mas tomar leite a gente não tem. E o meu cálcio é perfeito. Meu cálcio é perfeito. Por quê? Tem algum desconforto? Dolomita, fonte de cálcio. Né? Outra coisa, a gente usa o garlic, que ajuda a normalizar essa parte de estrogênio também.
né? Eu tenho 53 anos e estou longe da minha menopausa. Eu vou fazer 53 agora e estou longe, né? Assim, não tem nada assim. Então, até com relação a organizar estrogênio, ó, quem está na menopausa, então, é ótimo usar o garlic. Vai ajudar no controle do estrogênio também. Porque a gente começa perdendo progesterona, primeira coisa, na minha idade a progesterona já vai baixando, né? É o que acontece para depois entrar na menopausa. E depois vai o estrogênio. Então, ajuda até a gente dar uma controladinha, né? Não é reposição de estrogênio, gente, mas ajuda a te dar uma controladinha nesse sentido. Então, é magnífico. Ó, agora que nós estamos no inverno, ó, para resfriados e gripes, ó, é conhecido como reforçar o nosso sistema imunológico, pois ao apresentar ação antibiótica, agora que aqui entra tudo que a gente usa aqui também, expectorante, olha que legal, né? Então é usado no tratamento aí, ao combatendo até mesmo inflamação e problemas respiratórios crônicos. O que é isso? Não é aquele resfriado que aconteceu naquela hora. De longa data, uma gastrite crônica de longa data. Por que o alho tem o poder de aumentar a imunidade, gente? Isso é através do nosso intestino. Né? O professor Evandro quer falar sobre isso, né? Como é que o garlic atua lá no intestino. Mas, ó, esse aqui é uma cápsula gastro-resistente, né? Então, cápsula não, desculpa a gente usar, tem a mania de falar cápsula, né? É um revestimento de hortelã-pimenta, é gastro-resistente. Ele não vai abrir no seu estômago, ele vai abrir no intestino delgado. Nossa imunidade, gente, é produzida no intestino delgado. Agora pensa você numa alimentação que você não está digerindo bem, que no caso da gastrite, né? Que você não consegue digerir esse alimento bem, que ele sai mal quebrado, mal digerido, fermentando. E eu sempre costumo dizer aqui, Ivan, que a gente tem 2 estômagos, né? Brincando, mas quase que é verdade isso mesmo. O estômago aqui em cima, que nós conhecemos como estômago, ele vai quebrar o alimento, tá? Então o que ele vai fazer? Vai triturar, vai fazer como se fosse um liquidificador, vai misturar enzima ácido, né? Vai fazer um quimo, né? E daí esse quimo vai ser lançado em colherzinhas de café, depois de 4 horas ali, 3, 4 horas que estava batendo, vai fazendo essa eliminação com colherzinha de café, que vai chegar lá no intestino delgado, gente, aonde? O seu intestino vai produzir enzimas e acidez, e vem o pâncreas produzindo alfa-amilase, aquela pancrease, todas aquelas enzimas, né, que você já ouviu falar ali, que o pâncreas produz, mais a bile, que vem lá guardadinha da vesícula biliar, através do fígado, por trás do pâncreas, se junta com tudo isso e é lançado no intestino delgado. Se tem arrotos, se tem fermentação, que causa, inclusive, hérnia de hiato no estômago, os arrotos causam isso. Como é que fica o intestino? Ninguém, Evandro, eu não ouvi ninguém falando até hoje que trabalha o intestino delgado. Eu não vi nenhum profissional falando isso. É ali onde estão as amebas, é ali onde começa a permeabilidade intestinal. Então, quem tem gastrite sempre fala assim, eu como e logo fico muito, me dá muitos gases. Os gases são no intestino delgado. Quem é que pode corrigir isso daí? O ácido graxo butirato, que a gente não encontra para manipular em farmácia nenhuma. Que esse garlic produz lá no intestino delgado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar você a trabalhar a tua imunidade, vai trabalhar os parasitas, vai trabalhar as bactérias, vai equilibrar tudo. Olha, se você acha que eu estou mentindo, faça a experiência. Pague, né? Compre o garlic e faça a experiência, tá? Porque assim, ó, porque a gente pede, inclusive, aqui, Ivan, para eles tomarem à noite. Porque nosso ciclo circadiano da imunidade, ele se faz à noite, quando a gente dorme. Nosso corpo vai trabalhando tudo que pegou durante o dia e faz ali a reciclagem, a compensação à noite, enquanto a gente dorme. A nossa imunidade se refaz enquanto a gente dorme. Uma coisa que poucas pessoas também sabem, né? É que são artigos novos, a ciência está sempre evoluindo, isso é bom. Então, esse garlic vai te ajudar muito a você. Uma coisa que você vai saber que ele está te ajudando. Se você ir ao banheiro e fazer aquele pouquinho de cocô, agora você vai ao banheiro e vai fazer bastante. Vai eliminar realmente o que tem que ser eliminado.
ele vai ajudar a fazer esse montante, a esvaziar realmente. Não vai ficar guardando cocô. Esses dias alguém falou no Instagram aqui, assim, né? Que tem gente que toma água de fezes, né? Não toma muita água, o intestino não funciona bem, e aí vai reabsorvendo a água das próprias fezes, né? Gente, ó, a gente até usa aqui também o cloreto de magnésio, porque quando a gente está em casa, a gente não vai fazer sozinho, né? A gente vai fazer uma lavagem intestinal, um clíster aí, porque pode até baixar uma pressão, passar mal, e são coisas que você pode até contrair uma infecção intestinal se você não tiver higiene e não souber fazer da maneira adequada, né? Então a gente usa um pouco de cloreto de magnésio para trazer mais água para esse lúmen, para soltar os fecalomas. Agora, olha, por que funciona o nosso tratamento? Aqui, gente, essa semana passada, eu vi o que o tratamento fez uma pessoa, eu fiquei assim, nossa, eu nem sabia que o tratamento que eu tenho aqui poderia fazer tanta coisa, mais do que eu penso aqui, né? Então, você retirando esses fecalomas, tirando esses tubos plásticos do leite, do queijo, que está ali, de alguns alimentos que fazem tubos plásticos, limpando esse intestino e trazendo agora um alimento bem digerido, sem fermentação, sem aquela proliferação ali do intestino delgado, você vai aumentar a sua imunidade, né? E olha, um simples dentinho aqui, ó, vou fazer um dentinho, né? Porque vai fazer um dentinho diário, né? Um simples alinho vai te ajudar em tudo isso. Isso é fantástico. Quer falar um pouquinho sobre a imunidade ali, Evandro? Sim, o garlic, ele vai potencializar muito isso, né? Nessa questão da imunidade que você comentou agora. Uhum. E aí eu volto a falar a mesma coisa. Por quê? Porque ele vai sincronizar o corpo, né? Então, você comentou sobre antifungos, né? Sobre bactérias que ele vai usar, né? Ele vai agir nessa parte. Então, se tudo isso começar a sincronizar, o corpo vai funcionar da melhor maneira. Né? Então, vai fazer o quê? Vai aumentar a imunidade, né? Também, porque está tudo em sincronia. Então, o alho, eu falo, doutor, aqui, se a gente fosse falar dele aqui, dos benefícios que ele tem, eu acho que a gente ficava, eu não vou nem falar um mês, porque ainda é pouco, né? É bastante porque coisa. é muita coisa. Se as pessoas soubessem o grande benefício que tem de você consumir alho, as pessoas usavam todos os dias, porque isso ia reduzir muita coisa, né? Doenças autoimunes, por exemplo, né? Então, ele vai cuidar da doença autoimune. Na verdade, eu sempre falo isso, ele sempre vai sincronizar o corpo. Então, não vai vir uma doença autoimune, né? É sempre cuidar da raiz mesmo, né? E até uma informação aí, por exemplo, a gente tem o Calmag-D, né, que a gente costuma tomar à noite por conta do magnésio, que ele ajuda também aí nessa qualidade do sono, enfim. Quando você toma o alho, ele potencializa a questão do cálcio, né? Sim, que a gente acabou de falar dos ossos aqui, né? Tem que trabalhar os dois juntos. Exato. Então, assim, ele é perfeito. Eu fiz quando eu fiz o meu tratamento com a doutora, na questão da pangastrite e tudo, eu usei, né, depois de um tempo eu usei o alho, né, e a gente consome ele até hoje, na verdade eu represento há quase 9 anos, e 9 anos tomando alho, então você vê, traz muitos benefícios, muitos, né, várias coisas. Uma das coisas do artigo científico fala aqui que ele ajuda a restabelecer a pele. Então, ó, alguém falou, né? A gente tem gastrite erosiva e tal. Ok, a gente não usa no primeiro momento, usa depois, por quê? O alho, ele ajuda a eliminar os radicais livres. Né? Então, vou pegar do artigo os radicais livres, compostos causados pela oxidação do organismo, favorece o processo de envelhecimento no nosso corpo. Então, o alho, por sua vez, contém antioxidantes que permitem proteger e regenerar a pele. Eu tenho um problema de intestino, né? Intestino irritável, colite, né? Olha aqui. Assim como estimular a renovação celular e retardar o envelhecimento. Né? Mas eu posso usar colite, quem tem alho? Então, ok. Primeiro vamos desinflamar esse sistema, vamos organizar esse sistema para ele poder receber esse alho sem agressão. Né? A gente não pode ser radical.
Ó, com os efeitos combativos do controle do colesterol e da pressão sanguínea, conjuntamente com as propriedades antioxidantes, o alho se torna uma ferramenta capaz de prevenir doenças cerebrais comuns, né? Como demência e perda de memória. E tem gente que não consegue dormir, né? Garlic, né? Eu falo garlic porque, gente, óleo de alho seria excelente. Mas, olha, você vai ficar arrotando o dia inteiro. E o bafo, né? E além de, por ser um óleo de alho, acaba sendo corrosivo. Então, por isso a gente não usa. Senão, eu diria, use óleo de alho. Eu prescrevia, antes de conhecer o garlic, eu prescrevia para pacientes com pressão alta o óleo de alho, ele normaliza a pressão. Só que daí vem outros problemas. Outros problemas. Alguém está perguntando aqui, quem tem intolerância ao alho? Gente, quem tem intolerância ao alho não pode usar. Quem tem intolerância não pode usar o que tem intolerância. Até estar com intolerância. Tá? Porque se você nasceu com intolerância, se você nasceu com intolerância ao alho, não mexa no alho. Agora, se você desenvolveu uma intolerância ao alho, isso só é uma questão de permeabilidade intestinal e desbiose. Aí você tem que corrigir isso e depois pode usar o alho sem problema nenhum. Essa intolerância ao alho não é intolerância ao alho, intolerância à histamina que o alho gera. É uma alergia que você desenvolve igual a intolerância à lactose. Se bem que leite de vaca não foi feito para o homem. É para o bezerrinho, gente. Para de deixar o bezerro sem leite, tá? Deixa ele mamar em paz, tá? Mas o leite de vaca já é comprovado que não faz bem. Mas algumas pessoas conseguem. Elas usam, o leite não faz muito bem, mas elas não percebem muitas consequências do uso desse leite ali, né? Mas aí, quando você começa a usar algo que não é para você, começa a te dar permeabilidade intestinal. E aí começam a vir as quedas na imunidade, né? Então, assim, se a princípio você tiver, igual eu falei, é bom para o intestino? É bom para colite? É bom. Depois que você controlou a sua intolerância à histamina, ele vai entrar como desinflamatório, né? Não vamos ser radicais e dizer que toma aqui, que não é assim que funciona. Gente, não funciona assim. E aí entramos no alho para digestão, ó, ajuda a processar os alimentos ingeridos. Gente, olha, digerir esses alimentos, se tornando benéfico para a digestão. É de suma importância para o processo de eliminação de resíduos. Lembra de permeabilidade intestinal, fermentações, resíduos, cocô, ele aumenta o bolo fecal, que a gente falou aqui, tá? Prevenindo inflamação estomacal. Opa, tratei minha gastrite, agora eu não preciso nunca mais tomar o garlic, agora que você tem que tomar. Para prevenir inflamações estomacais e intestinais. Artigo aqui, científico falando, tá? Com efeito diurético para retirada de líquidos e toxinas. Gente, não estou pegando da Emory esse artigo não, tá? Não é da Nutrilite não, tá? Não estou fazendo isso, tá? É um artigo científico, é algo de ciência. Olha, gente, que bacana. Ó, eu não tenho gastrite, eu tomo meu galho. Toma todo dia? Não vou dizer que tomo todo dia, que eu também esqueço, Wanda, não adianta, né? A gente não esquece. Mas eu sempre falo ao paciente assim, olha, se uma vez por mês você tomar uma semana corrida, ele já te dá um bom resultado. Né? Ele já te dá um bom resultado. Se você tomar dia sim, dia não, tranquilo. Eu não sou muito assim, Evandro, de dizer toma todo dia, porque eu acho que o organismo chega uma hora que ele também satura. Né? A não ser que você tenha uma necessidade mais ali. Mas assim, a gente precisa estar constantemente fazendo uso. É igual a Daily Plus que a gente estava falando semana passada. Primeiro mês, 1 antes de cada refeição. Segundo mês, 2. Terceiro mês, 1 para manutenção. Aí alguém falou até assim, mas como ele tem todas as vitaminas, não briga. Gente, olha, isso aqui é orgânico, 100% orgânico. O Evandro acho que tem que sair, né, Evandro? Não, doutora, ele tá tranquilo aqui, tá? Tranquilo? Pode ir, tá. Ele é 100% orgânico. Ok. Se você não comer um espinafre, por exemplo, o espinafre, a gente não pode considerar o espinafre fonte de ferro. Por quê? Por ele ser um alimento rico em muitas coisas que a gente vai ficar citando aqui, e uma delas é o ferro, né?
acaba competindo. Então, absorve, mas absorve um pouquinho menor, absorve o ferro, então não dá para se considerar fonte, né? Ah, tem alguns ingredientes que vão brigar aqui? Pode ser que sim, mas você não vai deixar de absorver. Você vai absorver, depende menos, mas vai continuar absorvendo. Mas então, por que ele é importante? Porque ele não tem só esses dois que vão absorver menos. Eles têm os outros, que é um conjunto de coisa que mesmo que você absorva menos, vai te ajudar a fazer o todo lá na frente que você precisa, né? Então, vale a pena usar? Sim. Outra coisa, complexo B a gente tem que tomar todos os dias. Aqui tem complexo B e a Nutrilite tem complexo B também, isolado, só ele. Também tem. Então, gente, se você tiver que tomar uma vitamina, coma uma vitamina, eu vou dizer coma, porque é orgânico, sim, né? Sim. Que seja natural, que o seu corpo absorva, que ele entenda como alimento. Quando eu prescrevo aqui para o meu paciente as vitaminas, lá para manipular lá na farmácia, de forma que o corpo reconheça como alimento, 4 vitaminas é 250. Quantas a Daily Plus tem? Fala aí, Evandro. A Daily Plus são 12 vitaminas e 10 minerais, né? Quando então, a gente manda manipular 4, na forma que o corpo absorve 250. Então, a Daily Plus é barata, sim, não é cara. E depois ainda assim, ó, você pode fazer aqui na Nutrilite com todos os produtos, você pode se cadastrar nela para uso próprio e você tem 30% de desconto, né? Sim. Gente, o creme dental, nós usamos esses cremes dentais cheios de resíduos aí, estão fazendo mal para o nosso fígado. E nós temos na Nutrilite, então assim, por que eu estou falando disso? Porque a Nutrilite tem produtos orgânicos, naturais, que vale a pena, que compensa, tá? Gente, ó, para a mulherada aí, para o homem que quer ficar bonitão e viver bastante saudável, o alho também atua na longevidade. Olha aqui, ó, os efeitos benéficos do alho sobre os teores de risco, como pressão, né, que nós falamos, coágulos, problemas estomacais, intestinais, etc., são elementos que potencialmente contribuem ou não para a qualidade de vida das pessoas. Ó. O combate de doenças é indispensável para estimular a longevidade. Tá? Pois são causas recorrentes de morte, principalmente no idoso, ou pessoas, né, com sistema imunológico enfraquecido. Então você vai viver mais. Sim. Vai acabar vivendo mais com qualidade de vida, né? Gente, assim, são inúmeros, né, os benefícios que a gente tem do alho. Assim, eu amo pão de alho, mas a gente fica com o bafo do alho o dia inteiro, né? Essa é outra coisa. Tem pasta de alho, tem pão de alho, tem chá de alho, né? Tem alho em óleo de alho, né? Sanduíche com pão de alho. Tem muita coisa. Mas que vai ficar aqueles indesejáveis, que se você vai trabalhar, você é um empresário, por exemplo, né? Vai trabalhar, como você vai conversar com outro, né? Com aquele bafo do alho ali, né? Então, o alho assim, faz parte do grupo dos alimentos funcionais. Excelente. E a gente usa ele aqui para a gente organizar a sua imunidade, modular a imunidade, trabalhar estimular ali a boa produção, boa absorção do seu intestino delgado. Também a gente usa ele aqui para fazer não só a digestão ali, mas para trabalhar essa parte aliás, trabalhando a absorção através das bactérias intestinais, né? Organizando a formação de boas bactérias intestinais. Gente, se o alimento sai do intestino delgado com bactérias intestinais não desejáveis, não da forma que tem que ser, a colonização não da forma que tem que ser, quando chega lá no seu intestino grosso, né, no seu cólon, não adianta você ficar usando probióticos. Não adianta nada. Por quê? Você vai usar um probiótico para corrigir, mas vai mandar de novo algo errado para baixo de novo. E aí vai desequilibrar de novo. E falando em probiótico, a Nutrilite tem aquela fibra, né? Eu vou pedir a minha aqui também, para a gente ter aqui para mostrar para eles, né? Que não é nem probiótico e nem pré-biótico, é simbiótico. É melhor do que os dois. O simbiótico, ele é o natural, o orgânico, que equilibra a flora intestinal. Então, gente, não tem como não trazer essa empresa para vocês conhecerem. Ela é fantástica.
O probiótico estou tomando lá um remédio, o meu intestino não está funcionando, tá? Ok, usa o probiótico para te auxiliar ali um pouquinho nessa proteção, mas depois aprenda a ter simbióticos. O simbiótico é a união do probiótico com o prebiótico. É tudo junto. Então, ele é o maior. Então, nesse simbiótico, nessa fibra que a Nutrilite traz, tem a fibra da chicória. Excelente simbiótico para a gente estar usando. Então, gente, quanto mais eu aprendo dos produtos da Nutrilite, mais apaixonada eu fico, né? Porque é fantástico. E o intestino precisa funcionar bem. Então, o simbiótico a gente tem que usar todo dia. Olha, semana passada, Evandro, eu corri tanto, aqui estava tão frio, e eu organizando coisa, marceneira entrando, pedreira entrando, e vidraceira entrando. Gente, eu não conseguia nem comer direito. Sorte da minha Daily Plus aqui, né? Para suplementar. E aí, no final do dia, quando eu conseguia parar, eu ia tentar comer um alimento de maior qualidade. Então, quantas pessoas, às vezes, não passam pelo que a gente passa, e aí não come bem, não restabelece o sistema, e depois lá no final passa mal, né? Então, a gente precisa. E por mais que a gente coma, né, Evandro, hoje o alimento, você pode pegar, gente, especialistas vão te dizer isso, né? Especialistas com mais know-how científico do que eu aqui, né? Vão te dizer que os alimentos hoje não têm mais os nutrientes. Por mais que seja que você plante lá no quintal da sua casa. A nossa terra, o nosso solo, ele está muito pobre. Eu enriqueço aqui adubo, coloco aquela, como é que fala? Esqueci o nome daquele pozinho branco aqui, que eu coloco também na terra, né? A gente tenta equilibrar o pH do solo, tudo, mas a gente sabe que o nosso alimento não tem mais os nutrientes, infelizmente, né? Chega num momento meio crítico, né? Por isso que a indústria está desenvolvendo cada vez mais produtos onde eles acrescentam coisas. Né? Onde eles alteram esse alimento, né? Ou eles suplementos sintéticos, né? Ou então eles fazem ali uma mistura de um nutriente com outro, de um alimento com outro, né? Vão trabalhando ali para poder trazer um alimento mais enriquecido para a gente. Só que quando a gente modifica alguma coisa geneticamente, a gente não sabe como isso, quando chegar num corpo humano, que não tem imunidade, o que isso vai causar? Esse é o perigo. Então, gente, quando você tem a possibilidade de encontrar uma empresa que ainda consegue fazer algo 100% orgânico, com todo o cuidado de pesticida, gente, você tem que realmente valorizar. Sim. Tem que valorizar. Eu costumo dizer, doutora, que nós temos que levar consciência para as pessoas. Esse é o nosso propósito, para que a gente possa levar a consciência para as pessoas do que as coisas estão acontecendo, né? Falavam muito que você é o que você come. E eu falo que, na verdade, isso já ultrapassou, né? Hoje nós somos o que a nossa comida come. E o que nós absorvemos também. Exato, porque, igual você falou, não adianta você querer comer algo... eu estou fazendo uma alimentação saudável, mas será que essa alimentação realmente está preparada num solo saudável? Né? Então, é muito mais além do que a gente imagina, né? E aí, quando você fala, por exemplo, com pessoas mais antigas, você fala, mas antigamente não tinha isso, não tinha... Claro que não tinha, porque a terra era muito melhor do que hoje, né? Então, por isso que a gente fala muito da Nutrilite, porque ela preza isso, é o melhor da natureza com o melhor da ciência. Então, as fazendas onde são produzidos esses suplementos alimentares, que são alimentação, nós estamos falando do garlic, o que ele é? É um alho prensado a frio, né? É importante falar isso também, porque você até comentou do pão de alho, né? O pão de alho vai dar aquele gostinho de alho, mas nutriente, benefício para o corpo? Não, é só um gostinho. Por quê? Porque o alho ele não pode aquecer. Quando você aquece o alho, você perde toda a propriedade do alho. Então, a Nutrilite ela tem esse cuidado de fazer algo. Por isso que são mais de 1000 cientistas. Nós estamos aqui falando, mas os cientistas lá no mundo inteiro, eles estão lá pesquisando, né?
Então, eu lembro quando eu fui visitar a fazenda, que é a maior fazenda de acerola orgânica do mundo, que fica no nosso país, sempre falam para eles, ó, existe uma fruta com concentração maior de vitamina C. E aí, quando eles vão fazer pesquisa, não existe. A que tem mais concentração de vitamina C é a acerola. Então, são vários estudos, né? Então, é importante a gente, sim, dar valor a algo que tem todo o cuidado, né? Tem toda uma inovação, um estudo por trás. Não é algo que falar, as pessoas estão precisando de alho, então nós vamos focar na comercialização e vamos soltar um alho aí. Não, não é isso, né? Por isso que é uma empresa que existe há 90 anos. Então, isso é muito importante falar. E a gente levar consciência, né, doutora, para as pessoas, porque como que um laboratório farmacêutico, por exemplo, remédio, sobrevive do quê? Sobrevive de doença. Se diminuir a doença, como que eles vão fornecer tanto remédio, né? Então, é a gente levar a consciência para as pessoas que nós estamos em casa usando, né? Às vezes as pessoas chegam em casa, vê lá Daily Plus, Garlic, Ômega, Fibra, todos da Nutrilite. Falam, nossa, mas você toma tudo isso? Sim. Ah, mas por que tem que tomar tudo isso? Ué, é alimento, eu estou alimentando, né? Por quê? Então quer dizer que você vai ficar 5 dias sem se alimentar? Então é isso, né? Mas é levar consciência mesmo, para que as pessoas comecem a mudar a forma de pensar e tenham uma cultura diferente, né? E sempre levar consciência também de que isso não é cura, não tem nada, nós não estamos falando de cura, nós estamos falando de uma melhor saúde, né? Isso. Isso é muito importante. E interessante assim, ó, por que que não tem uma empresa da Nutrilite de acerola em cada cidade, em cada estado? Porque o solo não é adequado. A temperatura de lá não é adequada, né? Como é que a gente vai dizer? As pragas de determinados lugares, né? Pode afetar. Então, eles escolheram os lugares certos, né? O ômega 3, por exemplo, né, da Nutrilite. Gente, se você é daquele que está tomando ômega 3 e arrotando peixe, você não conhece o ômega 3 da Nutrilite. Tá? Você não conhece. Gente, e ele é realmente das águas. Esse garlic, fala para eles, Evandro, onde é que é produzido o alho para fazer o garlic? Então, ele é produzido nas fazendas, então a Nutrilite tem várias fazendas em todo o mundo, né? Então, por exemplo, a fazenda tem lá em El Petecal, onde é produzido, onde eles conseguem a maior concentração do garlic, o cultivo do garlic orgânico, é lá dessa fazenda que eles extraem, né, o alho. Então, tem, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma parte, né? Por exemplo, a outra fica em El Petecal. Então, são aonde eles conseguem extrair toda essa questão natural, né, e orgânica para conseguir ter uma produção maior. Se não Então, me por exemplo, engano, doutora... é nos Alpes, né? Isso, exato. Então, o que acontece? Até meio que fazendo uma comparação, porque a gente, vamos falar de Brasil, por exemplo, em cada região do Brasil, ele é forte em um cultivo por conta daquela temperatura, né? Por conta daquele solo. Então, por exemplo, no tradicional, vamos supor, no Nordeste é forte em manga. Em outro lugar, já, por exemplo, em São Paulo, já não é forte em manga. O Mas eu clima quero fazer. favorece. Exato. Então mas eu quero produzir aqui em São Paulo. Então o que eles fazem? Eles forçam a natureza com vários coisas químicas, forçar para que aquilo ali tenha produção de manga, por exemplo, né? Então, por que aqui a Nutrilite tem, por exemplo, a fazenda em Ubajara, no Ceará? Porque é alto, porque no mesmo dia faz muito calor, é muito quente durante o dia e à noite é muito frio. Então, esse combate entre calor e frio, ele faz com que consiga produzir mais acerola e não precise fazer de forma sintética, né? Então, olha só, por que produz lá nos Alpes o garlic? Porque é lá que eles investigaram, viram o ambiente. Então, tudo tem um porquê, são muitos estudos, né? Isso eu acho importante e por isso que eu represento há 9 anos. E eu não só represento, eu represento porque eu uso.
Se eu não usasse, eu não representaria, porque eu acho que é isso, né? Eu confio nisso, né? Nessa transparência, no caráter. Não tem como eu falar de algo que na minha casa eu não uso. Então, se faz bem para a Sim. minha saúde, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Há quantos anos você usa os produtos da Nutrilite? Há quase 9 anos. Agora, dia 2 de março de 2025, vai fazer 9 anos. Gente, isso já é uma comprovação científica de que funciona. Por isso que eu perguntei, que assim, ó, quem é que consegue usar uma vitamina qualquer que você compra na farmácia por 9 anos? Eu não consegui usar nem por uma semana, passei mal. Verdade. Então, o Evandro é a comprovação científica de tudo que a gente está falando. De que funciona. Isso é ciência. O que é a ciência? Desenvolve um produto, passa esse produto, vai testar esse produto em pessoas não em grávidas e nem em mulheres que estão amamentando e nem em idosos, né? Vai testar na outra população e vai ver se funciona. Então, o Evandro é a prova, gente, por 9 anos tomando os produtos e ele está com a saúde que ele está e com as propriedades que ele está trazendo para nós aqui, é a prova que funciona. Sim. É a prova que funciona. Então, não tem o que bater, né? Você pode... Olha, eu tomava muito aquela que eu falei que uma vez eu até prescrevia para os meus pacientes, a Quelatos Bari, né? Porque era uma das melhores vitaminas que eu conhecia até então, que a gente absorvia bem. E olha, para quem falou de se mistura uma coisa com a outra não absorve, a Quelatos Bari tinha a mesma coisa. Todos os nutrientes, então também ia brigar, não ia absorver, tá? Todo o complexo vitamínico que você compra na farmácia, tá. Agora sim, a pessoa tem falta de uma vitamina específica, por exemplo, o ferro, a ferritina da pessoa tá lá em 30, que a gente considera, na análise de exame, quando a ferritina tá 30, falta absoluta de ferro, né? Então, o que a gente faz? Vai ter que repor ferro, gente. A Deli Plus não vai ser o suficiente para repor ferro, não. Vai ter que realmente usar o ferro mesmo para usar, para tomar. Só que esse ferro tem que vir junto com B12, senão você vai acabar com a sua B12. Então tem que saber fazer suplementação individualizada, isso é importante, tá? A gente não vai passar para uma pessoa que já está com deficiência de ferro algo que vai roubar o resto do ferro que ela tem. Né? Então isso todo profissional da área de saúde tem que saber. Então a gente está trazendo para vocês aqui nutrientes excelentes para você ter um controle da sua saúde, uma manutenção da sua saúde. Agora, se tiver algo específico, tem que primeiro tratar aquele específico. É por isso que a gente nem passa no primeiro momento, eu mesmo com meu paciente, nem passo no primeiro momento isso. E também não adianta fazer suplementação, gente, comendo ovo, tomando leite e comendo carne vermelha. Você só vai alimentar bactérias pró-inflamatórias no seu intestino. Não toma nada. Se você não está disposto a fazer o que tem que ser feito para que realmente funcione, então não faça. Porque você vai botar dinheiro fora e ainda vai falar mal do produto que você está usando. Tá? Tem que saber, tem que vir acompanhado também da alimentação correta. Porque não adianta, gente, não adianta você jogar um galão de combustível, lascar fogo e querer jogar um copo d'água para apagar. Não vai apagar. Não vai. Tá? Isso, o Ivan falou uma coisa bem interessante, questão de consciência. Nós temos que mudar a nossa consciência. Tá? Essa é uma questão importante. Tá?